Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos José Lobo. Bem-vindo, Zé. Olá, Sofia. Em primeiro lugar, quero aproveitar este momento para te agradecer por teres aceito o desafio que te lançámos com esta rúbrica, pois para além de seres entrevistado, és também entrevistador. Eu é que agradeço. Hoje venho eu à chapa, portanto, à chapa é uma maneira de dizer, não é? O privilégio é todo meu e o gosto é todo meu de ter também recebido o convite da vossa parte para entrevistar, para conduzir aqui algumas conversas e de Exato, estar hoje aqui à conversa contigo também. exatamente. Então eu começo esta nossa conversa por te perguntar como te defines no mundo das artes. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas como é que tu caracterizas o teu trabalho? Sim, na verdade é mesmo uma pergunta complicada, como já tivemos a oportunidade também de perceber com outras pessoas com quem já conversamos, porque de facto é muito difícil nos dias de hoje e principalmente para mim que gosto de descobrir, dentro da área artística, de descobrir tantas disciplinas e Uhum, formas e linguagens diferentes, definir-me depois no trabalho que desenvolvo, definir-me e colocar-me num género ou colocar aqui um uhum, título, hum, àquilo que faço, não é? Mas de facto existem definições base, exato. hum, portanto, eu trabalho como ator, como cantor, como bailarino, mas de facto o meu maior gosto, é no cruzamento de todas estas disciplinas, hum, e performaticamente numa zona mais performática e num trabalho mais performático, eu gosto de também de me definir, eh, como intérprete. Acho que talvez seja a definição mais justa, Exato. e que Aquela que pode abrange sim, pode ser todas estas realmente aqui áreas, mais não é? abrangente, sim. Uhum, uhum. Fala-nos um pouco de como é que surgiu o teu interesse pelas artes performativas. Ora, também é uma pergunta complicada isto, porque, remonta a um passado, não é? E Uhum, vir visitar aqui agora este passado também me vai fazer viajar um bocadinho no tempo, hum, e eu não consigo definir bem a altura exata, eu consigo uhum, definir aqui alguns momentos que me fizeram, começar a perceber que eu tinha, que eu estava a começar a ganhar este gosto ou a curiosidade de desenvolver um bocadinho mais este lado e de querer ir à procura de desenvolver mais o lado artístico, sem ter muita noção na altura desta definição assim mais profunda e uhum, complexa. Um, e isto tudo começou quando eu era mais pequeno, portanto tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, 8, 9, 10 por aí, uhum, hum, quando eu frequentava até uma igreja na altura, a Igreja do Jubileu, em Setúbal, uhum, e me foi proposto para integrar um espetáculo de Natal, uma peça de Natal uhum. que se chama, na altura, aconteceu, portanto, chamava-se Um Estranho no Natal. E Uhum, então uhum. foi-me proposto e perguntaram-me se eu gostaria de integrar o espetáculo, e eu disse que sim à apresentação, e eu disse que sim, que gostaria, sem saber muito bem aquilo que ia. Não sabia Exato, mesmo, não fazia a mínima ideia do que é que, aceitar aquele convite, o que é que iria proporcionar ou o que é que iria acontecer, porque não tinha consciência, não tinha noção. claro, Depois claro. deram-me um texto que eu tinha que decorar. Lembro-me de ficar entusiasmado por ter de decorar aquele texto e lembro-me de, na altura, depois daquela experiência e depois de ter ido à cena, Uhum, hum, de ter, para além das pessoas que estavam a dirigir e das pessoas que assistiram terem apreciado, o que me deixou, claro, contente, eu depois de ter feito uma avaliação já um bocadinho mais interna e lembro-me de ter pensado que gostava de fazer daquelas palavras que estavam no papel as minhas palavras.
E Uhum, uhum. então acho que foi a partir desse momento que eu percebi: "Ah, se calhar então acho que gostava de fazer mais vezes isto". Depois na escola, não é? Que é o que acontece com muitas pessoas também da área artística, depois hum, na escola vá preparatória, básica, nós tínhamos um clube de teatro, eu fiz parte de um clube de teatro na escola, que os primeiros participantes desse clube de teatro, eu fiz parte dos primeiros participantes e nós também fomos um Uhum. bocadinho responsáveis por dinamizar junto de professores, hum, que na altura, hum, estavam ao nosso lado e queriam muito dinamizar aquele grupo de teatro e nós também com eles fizemos muita força para dinamizar também esse grupo de teatro e levar e fazer não só os espetáculos que já estavam no plano curricular normal da Exato. escola e principalmente da disciplina de português, Uhum. e então, como o Alto da Barca do Inferno, o Falar a Verdade a Mentir, pronto, e então nós tínhamos essa curiosidade, e levávamos aquilo bastante a sério e ensaiávamos mesmo depois das aulas e tudo, lembro-me perfeitamente, e aliás há colegas com os quais ainda mantenho contacto ainda hoje, desse clube de teatro, hum, e que, depois a partir daí também, consegui desenvolver um bocadinho mais eh, um bocadinho mais essas características, vá lá que encontrei neste primeiro espetáculo que fiz, não é? Depois Exato. aí consegui desenvolver ao longo de uns 2 3 anos, que Uhum, foi uhum. os anos em que, estive na escola e que esse clube de teatro aconteceu, consegui desenvolver. Os professores que tive, a dirigir esse grupo, foram também cruciais para que eu conseguisse para que eu deram essa oportunidade para que eu Claro, conseguisse, desenvolver. claro. Depois o que aconteceu foi que, hum, do Teatro Estúdio Fonte Nova, em Setúbal, que é um grupo de teatro de Setúbal, para quem nos ouve e para quem não conhece, Uhum. foi o primeiro grupo de teatro, vá, profissional que eu integrei, e integrei exatamente por consequência deste grupo de teatro de escola, porque o encenador do Teatro Estúdio Fonte Nova, o José Maria Dias, para quem envio também aqui um abraço, ele encenava e encenou um espetáculo, chamado, Gota de Mel, e Uhum. esse espetáculo foi a concurso, nacional, e então eu fazia parte desse espetáculo e foi a partir daí que também surgiu o convite para eu integrar, vá, digamos assim, o primeiro espetáculo profissional. Eu era muito novo, Profissional, tinha exato. 12 anos, um espetáculo muito muito forte, As Mãos de Abraão Zacute, do Luís Uhum, Sertão uhum. Monteiro, hum, e então integrei esse espetáculo. Foi um espetáculo que esteve em cena bastante tempo e que depois até mais tarde já foi reposto, já, sem mim no elenco, até porque depois prossegui os estudos artísticos e Uhum, uhum. depois Já também lá me vamos, ausentei um exato. pouco mais de Uhum. Setúbal e depois voltei ao Teatro Estúdio Fonte Nova mais tarde, mas foi assim o meu início. Exato. Portanto, É, já estamos aqui um bocadinho longos na conversa, na não, não tem verdade, mas problema, claro, eu uma próprio conversa é estou a mesmo fazer assim. esta viagem. Exato. Eu ia te perguntar então, se tu consegues identificar qual foi o momento que te fez enverdar por esta via. Se calhar uma dessas participações, eventualmente, mas houve um momento em que tu disseste é isto que eu vou seguir. Se tu consegues identificar. Sim, eu acho que consigo identificar, acho que, agora viajando e lembro-me também aqui da Gota de Mel, do espetáculo Gota de Mel que depois andou a circular. Eu lembro-me de nesse momento, ter ficado, com uma sensação de que era aquilo que eu queria, Uhum, de que uhum. era realmente que queria desenvolver as minhas capacidades artísticas de uma forma mais profunda, mais técnica e desenvolver isso para ser a minha profissão, para Exato. ser o meu caminho a seguir. E depois, ao, integrar também o elenco das Mãos de Abraão Zacute, hum, a verdade é que isso tudo foi alimento na altura, Uhum. e foi substancial, para eu conseguir decidir e foi um caminho que eu, obviamente que,
agradeço não só aos professores na altura, e eu lembro-me de ter feito testes psicotécnicos, que Uhum, aqueles uhum. testes psicotécnicos na Exato. escola que eu já agora, por curiosidade, também revelo, que me deu apresentador de TV, Hum, jornalista, já artista de está, variedades, já sim, recaía um bocadinho sim, nestas áreas, não é? Exato. já recaí um bocadinho destas áreas, mas eu fiquei um bocadinho confuso com aquilo e eu lembro-me depois de ir ter com uma pessoa da escola que nos fazia os testes psicotécnicos e de ter perguntado que escolas artísticas é que existiam no país e Uhum, que eu queria realmente saber para concorrer, claro. para Sim, ir para e uma isso escola levava-me artística. à próxima pergunta, que era em termos de formação, não é? Quais são os teus primeiros passos para que esta via seja profissional, não é? Sim, então em termos de formação depois, disso, lá está, lá soube as escolas artísticas pelo menos aquelas que estão mais perto, e na altura nós temos de nos eu remonto a 2003 e em Uhum, 2003 as coisas não eram tão simples como são hoje. Parece que foi há pouco tempo, mas e foi de facto, mas estes anos, bastaram estes anos passarem e em poucos anos as coisas desenvolveram muito, mas na altura Lisboa era bastante longínquo, uhum, principalmente para uhum, mim, ninguém da minha família próxima, vá, da minha mãe e dos meus irmãos, não existiam carros, nós não tínhamos carros na família, portanto claro. tínhamos que ir de transportes. Eu nunca tinha ido a Lisboa, hum, a não ser em visitas de estudo, Uhum, portanto, uhum. nunca tinha visto Lisboa como ela era por mim próprio, portanto foi assim um salto muito grande, E principalmente ir. escolheste uma escola em Lisboa. Sim, escolhi uma escola em Lisboa e então, hum, decidi, concorrer à Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, Chapitão, hum, Uhum, Chapitão, para quem conhece melhor por este nome. hum, e então, concorri, lembro-me de ir fazer as provas, concorri, depois hum, formei-me como artista circense e foi uma escola que, também, não só como artista circense, foi uma escola que me deu, várias, ferramentas de trabalho para, de alguma maneira, desenvolver, várias disciplinas, e foi uma casa, a minha primeira casa artística de formação, uhum. para quem eu mando também um grande abraço. É uma casa muito importante para mim. Foi uma escola que eu gostei muito de fazer, aos meus companheiros de percurso, porque a turma também, uma turma numa escola artística faz mais de 50% do nosso percurso. É muito importante nós termos companheiros que queiram desenvolver o trabalho também, e isso é muito Sem importante e dúvida. tem um Uhum. peso no nosso desenvolvimento. E então foi aí realmente na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo que me formei enquanto artista circense, enquanto intérprete físico, descobri a fisicalidade, porque eu lembro-me de ter concorrido à escola e eu queria formar-me como ator. Tanto Uhum. que eu quis também saber quando é que eram as provas para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. E houve uma coisa que aconteceu, que é, o Chapitão era a minha última opção. Uhum. Eu não Uhum. queria. E então já tinham passado as provas para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. E então eu não tive solução. A minha Claro. solução era, ou continuava em Setúbal e seguia o 10º, 11º e 12º ano numa escola curricular normal, ou então Arriscavas concorria, e claro. arriscava e ia ao Chapitão, concluir, fazer as provas, perceber se entrava, não é? E desenvolver o meu trabalho artístico e direcionar a minha formação já mais para o trabalho artístico. E então decidi arriscar. E lembro-me de ter ido com a minha mãe e foi um momento misto de emoções, porque foi um momento em que eu fiquei feliz por ter ficado e ao mesmo tempo fiquei com medo. Uhum. Tinha 16 anos na altura, como já disse atrás, na altura não era assim tão fácil, eu tinha que vir para Lisboa todos os dias sozinho, apanhava um comboio desde Setúbal até ao Barreiro, depois do Barreiro apanhava um cacilheiro, nem sequer existiam os catamarãs, era um cacilheiro que demorava meia hora de barco até ao Terreiro do Paço, e depois E tinha depois que ainda, subir toda claro. a Uhum. Uhum. encosta até à costa do castelo, que já chegava quentinho, era das primeiras pessoas a chegar à escola, e isso foi crucial para o desenvolvimento da minha disciplina, de ganhar disciplina e rigor, não só em horários, como disciplinar-me a mim, porque eu tinha realmente que ser muito rigoroso, porque se Claro. eu perdesse um comboio, eu já ia chegar 3.000 horas atrasado Exato, às exatamente. aulas. Pronto, e Claro. então aí foi o meu percurso, foi o início do meu percurso de formação
formação. Pronto, depois concluí aí os 3 anos, concluí o meu 10º, 11º e 12º ano. Foi muito importante para mim, porque foi um período em que eu desenvolvi muito a minha parte física e especializei-me também na parte mais circense em aéreos, em Uhum. acrobacia aérea, e foi uma escola que me deu ferramentas de trabalho, porque nós tínhamos disciplina tanto de expressão, hum, física, tanto de expressão corporal, dança, não é? Em que tive professores como o Bernardo Gama, e depois também tive interpretação com o Ávila Costa, com o Nuno Pino Custódio, com o Francisco Salgado, técnica Uhum. da Uhum. máscara, ou seja, houve aqui uma panóplia de professores que nos deram algumas técnicas e que foi crucial também para mim descobrir, mas que depois isto também traz o reverso da medalha, não é? Se por um lado existiu aqui este leque todo enorme de possibilidades, não é? E depois de acrobacia de chão, porque nós tínhamos depois mesmo um- uma disciplina que é de acrobacia de chão, com o João Uhum. Martins, e depois tínhamos acrobacia aérea com a Raquel Nicoletti e com a Fernanda Avelar, a Fernanda que neste momento já está no Brasil, a Raquel Nicoletti que continua, é também do Brasil, mas está cá em Portugal, para quem eu mando também um grande abraço, porque claro que nós devemos sempre agradecer e eu tenho muitas saudades porque mais do que formadores ficaram amigos, não é? Uhum. Amigos de Uhum. percurso. Claro. Hum, e então, depois aqui nas técnicas circenses eu desenvolvi muito a minha parte física e foi algo que eu quis muito desenvolver e fiz muito por desenvolver, porque comecei a entender que isso iria fazer parte das minhas ferramentas de trabalho enquanto ator, mas depois, realmente, quando finalizei aqui o chapitô, fiquei aqui muito baralhado, não sabia se eu sabia que queria continuar os meus estudos, mas eu comecei a trabalhar a partir do meu 2º ano do Chapitão, portanto comecei a fazer, até porque a minha mãe não me conseguia suportar os estudos todos, então eu tinha que ajudar no Claro. pagamento dos estudos e não era fácil. Foi um grande Uhum. sacrifício para a minha mãe também, o primeiro ano, ajudar-me a pagar os transportes, mas pronto, a partir do primeiro ano, do 2º ano, eu já comecei a pagar os transportes, a escola, também tive acesso a uma bolsa de estudo, que foi muito importante na altura, e, e pronto, e então depois E a dúvida era o que seguir e sim, especificamente, não é? a Exato. dúvida era realmente aí o que seguir, porque se por um lado, tinha desenvolvido a minha parte e a minha especialidade em acrobacia aérea, por outro lado também tinha desenvolvido o meu gosto por dança, e então estava indeciso entre, vou para uma escola superior de dança, vou para uma escola superior de circo lá fora, vou Uhum. Uhum. vou para uma escola superior de teatro, e depois tive que parar, e então eu parei um ano. Portanto, a seguir ao Chapitão, eu decidi ficar um ano a trabalhar, a colocar cá fora aquilo que tinha absorvido no Chapitão, a colocar em prática para refletir e para perceber realmente o que é que eu gostaria, a nível superior de formação, de aprofundar. E então lembro-me de ter respirado fundo e Uhum. de ter, me ter recordado daquilo que queria Claro. antes do Chapitão. Uhum. Portanto, Uhum. antes de ingressar no Chapitão, eu tive que me lembrar, então, Zé, o que é que tu querias antes? Tu querias formar-te enquanto ator. E realmente aquilo fez-me todo o sentido, porque enquanto ator eu posso abraçar todas as outras vertentes artísticas e todas as outras disciplinas. E eu realmente é como ator que me sinto mais completo e eu ligo muito aqui a interpretação intérprete, a definição intérprete, à parte da ação e do ator, da Uhum. parte do Uhum. trabalho do ator, porque o ator é um universo amplo. Não é que a dança não seja, não é que o circo não seja, claro que não, mas são mais direcionados. O ator, a parte de interpretar, realmente abre-nos aqui um plano onde cabe muita coisa. E então Claro. eu sabia que a partir desse momento, mesmo apesar de depois de ter acesso a técnicas mais específicas, que eu poderia abraçar todas as disciplinas Uhum. dentro, dentro da minha profissão como ator, dentro da minha dentro do meu desenvolvimento enquanto intérprete. E então depois decidi e ingressei e concorri à Escola Superior de Teatro e Cinema, o antigo conservatório, Uhum. e pronto, e licenciei-me enquanto ator, e diplomei-me em 2010.
exatamente. Então, agora vamos dar salto exatamente para o ano 2010, penso Sim. eu. Queria que nos contasses o início da tua colaboração com o Passo e Compasso Dançar, Ui, sim. ui, ui. Uhum. Pronto, é com alguma nostalgia que eu faço, embora porque Uhum. eu por vezes sou um bocadinho saudosista e então eu gosto muito de me relembrar das coisas passadas, não gosto de lá ficar preso, Uhum. não Uhum. gosto de lá ficar agarrado, nem até porque muitas vezes eu, hum, vou lá atrás, não é? Eh, mas não olho para trás, não olho para essas memórias como memórias de ficar preso a Uhum. elas. Uhum. Até Sim, porque muitas vezes eu olho para essas memórias e penso que se as fizesse hoje, faria as completamente, de uma forma completamente diferente. Pronto. uhum. E Mas nós fazem parte desenvolvemos de nós, muito não é? essa Sem parte, dúvida, sim, claro. e nós próprios na Dançarte e na Passos e Compassos, nós desenvolvemos muito, tu desenvolves muito esse trabalho connosco, enquanto coreógrafa, e dás-nos também muito essa liberdade, não só enquanto de sermos co-criadores contigo, mas também de desenvolvermos as nossas memórias. Uhum. Memórias Uhum. práticas em relação ao processo que estamos a passar, mas também memórias afetivas e físicas de passado e da nossa bagagem. E então Exato. isso é interessante porque remonto aqui ao ano de 2010, não é? Porque foi o ano que comecei a colaborar com o Passos e Compassos, hum, a Passos e Compassos e a Dançar-te, pronto, como tu sabes melhor do que eu, trabalha por ciclos, não é? Uhum. Uhum. Portanto, e eu ingressei a meio de um ciclo, do ciclo in-out. E isto foi depois, eu conheci-te no ano de 2005, estava eu a meio do meu percurso de formação no Chapitão, quando fui Uhum. convidado para fazer um espetáculo em Setúbal, que tu também, que tu estavas a coreografar, eras coreógrafa desse espetáculo, e então o encenador também me disse que eras tu a coreógrafa depois, eu tinha que realmente ali que organizar-me com a formação, e então tu só tempo mais tarde, eu não aparecia em todos os ensaios por causa das Não, não, aulas, e então exatamente, sim. mais tarde é que nós nos conhecemos, e então foi aí a Exato. nossa primeira, o nosso primeiro contacto. Mas não deu tempo de desenvolver quase nada, ou nada Uhum. mesmo. Na verdade foi chegar, fazer, acontecer e já está. Nós não tivemos muito contacto mesmo aí, mas conhecemos-nos efetivamente. Depois, mais tarde, também nós tivemos a possibilidade de estarmos juntos no espetáculo. Então, duas malhas, uma meia e uma curta, se não me engano, Uhum. que foi um espetáculo que aconteceu no Teatro Estúdio Fonte Nova. Duas meias, uma malha e uma curta, assim é que se chama. Exatamente. Pronto. Duas meias, uma malha e uma Foi um curta. espetáculo feito com textos curtos do António Chekhov, Uhum. com a encenação do José Maria Dias, do Teatro Estúdio Fonte Nova, que tu também estavas convidada a coreografar, Uhum. principalmente Uhum. a parte que eu integrava, porque nós fizemos uma parte que é o Trágico à Força, o texto do Chekhov, do Trágico à Força, e transformámo-lo quase todo, ou todo, Todo. Uhum. 95% era físico, era Uhum. dança, Uhum. era coreográfico. Pronto. E então, depois, a partir daí, também desenvolvemos aqui um contacto e depois eu recebi o teu convite também para ingressar a meio do ciclo In-Out e integrar o espetáculo In Vinha, na Casa Ermelinda Freitas, e é curioso porque faz este ano 11 anos, na verdade o ano passado éramos para ter voltado à Casa Ermelinda Freitas, mas pelo contexto atual não foi possível, éramos para ter voltado com o ciclo atual que estamos a fazer, a realizar agora, que é o ciclo Cirá, um, Exato. e é curioso porque tudo isto são números redondos, não é? Porque eu o ano passado fiz 10 anos na companhia, a Casa Ermelinda Freitas completou 100 anos de existência e a Dançarte completou 25 anos de existência também, e de Claro. trabalho e desenvolvimento. Portanto, isto são tudo números, números redondos. Eu sou um bocadinho de números e de datas e de regressar atrás no tempo e Sim, viajar serve também para nós sim, de organizarmos, não é? No cronologia, sim. tempo, exatamente, sim, sem Sim, e dúvida. então foi um Sim. espetáculo muito especial e traz-me à memória que assim que nós começámos eu estava muito nervoso na altura, lembro-me que estava muito expectante para o trabalho que íamos desenvolver, principalmente porque eu tinha acabado nesse ano a formação na Escola Superior de Teatro e Cinema e ter de Exato. repente acesso a um trabalho em que eu vou poder desenvolver trabalho enquanto intérprete, enquanto também trabalho físico e um trabalho
de intérprete também como ator, porque esse espaço era dado, o espaço de cruzamento das disciplinas era dado, e então eu lembro-me de ter chegado aos primeiros ensaios e de ter ficado de alguma maneira muito feliz e muito e de me sentir muito identificado não só com os meus colegas e depois com a forma como nós trabalhámos, que pronto, que a casa Ermelinda Freitas é uma casa enorme, que hoje em dia também já está diferente, mas o que nos era proposto era nós trabalharmos a partir da arquitetura do espaço, da história também, de um pouco da história que tem o espaço, e depois cruzarmos isso com os inputs do próprio ciclo. E então, para além desse trabalho performático me interessar muito e continuar a interessar-me e que nós desenvolvemos cada vez mais a partir daí, isso para mim era fascinante. E Uhum. poder depois trabalhar isso com um aqui com uma na verdade, com uma metodologia de rigor, em que nós tínhamos não só responsabilidade também coreográfica, mas depois também tínhamos coreografia marcada. Lembro-me de nós estarmos em cima de um muro, um muro muito estreito, estávamos ali com alguma altura, estávamos para aí a Uhum. 6, 7, 8 metros de altura, e nós tínhamos que realizar uma coreografia que ela estava toda muito sistematizada, muito, Uhum. ela toda Uhum. muito matemática, e eu lembro-me de ter tido contacto com com essa parte do processo de trabalho e disso-me ter feito muito, muito bem e de eu ter encarado não só esse desafio como algo benéfico para o trabalho a desenvolver, como isso depois, com o resto do trabalho que nós desenvolvíamos mesmo de criação, era muito rico. Nós estávamos a Uhum. trabalhar num só espetáculo uma data de características artísticas e então para mim foi muito interessante e depois nós também colaborámos com comunidade e colaborámos com os ausentes do Alentejo, um grupo coral, os ausentes do Alentejo e tudo isso e buscar essas referências, o tradicional, a dançar também desenvolve muito esse trabalho perto da comunidade e é um tipo de trabalho que a mim me interessa muito também no meu trabalho individual de desenvolver e então foi em 2010 que comecei a colaborar com a Dançarte, com a Passo e Compasso até aos dias de hoje e que Exato. penso eu, não é? Nunca, os lugares nunca são obviamente garantidos, mas penso que nós temos ao longo dos anos desenvolvido cada vez mais esse elo de ligação, Uhum. até porque é uma identificação que não se constrói em 2 dias. Uh, Uhum. por exemplo, esta entrevista, esta conversa informal que nós estamos a ter aqui, nós estamos a conhecer-nos também. Há sempre coisas novas para conhecermos uns dos Claro, outros e é por claro. isso que é tão rico E com o certeza nosso ainda trabalho. vamos ter tempo e a oportunidade para pôr outras ideias em prática, né? Sim. Espero eu. Olha, tu põe-me um Ah, travão, porque ainda- se eu tiver aqui a falar demais, Claro. para Hum, não para quem eu, nos esteja a ouvir, não esteja de repente com uma conversa longuíssima. Claro. Tu falaste na multiplicidade e obviamente que quem te conhece ou quem te acompanha sabe que tu fazes trabalho em diferentes registros Uhum. e para diferentes públicos também, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, assim um verdadeiro camaleão este José Lobo. Oh, O que eu ia perguntar é com vários projetos, ensaios e espetáculos em simultâneo, como eu sei que acontece várias vezes e temos que gerir isso mesmo. Como é que tu trabalhas essa multiplicidade? Ou seja, assim, de forma sintetizada, quais são as ferramentas para que as coisas possam acontecer num espetáculo de manhã, num registro completamente diferente à tarde e outro à noite? Como é que se revela esse Zé? Como é que isso se faz? bom, do ponto de vista prático, primeiramente, é preciso respirar fundo. Pronto, e depois do ponto de vista de organ organizacional, não é, de organização, é complicado. É Uhum. complicado isto porquê? Porque lá está, existe aqui uma grande aqui do ponto de vista mais emocional, existe aqui uma grande ferramenta que é o amor que nós temos ao nosso trabalho e isto tirando de lado todas as características pirosas que a palavra amor possa ter. Uhum. Quando eu falo de amor, é realmente olhar para a nossa profissão, porque eu olho para a minha profissão enquanto missão. Para Uhum. mim é uma Uhum. missão. Hum, Portanto, é a minha missão diária, foi a missão que eu escolhi para a minha vida e que espero que me seja permitida desenvolver durante todos os meus dias, e se não forem permitidos todos, pelo menos quase todos. Hum,
porque existe muito espírito de sacrifício. Nós, para estarmos nesta área, é preciso um sacrifício muito grande, que a maioria das pessoas, obviamente público geral, que Que não não tem sabe, não é? consciência, Porque claro que não não tem sabe. consciência, e é normal que não tenha, mas nós não temos horas, nós não Uhum, temos dias. Nós, muitas vezes, para corrermos atrás daquilo que pelo qual temos amor, da nossa profissão, da nossa missão, muitas vezes temos que deixar de lado e para trás muitas coisas que não queríamos. A família, amigos, estarmos com amigos tantas vezes quanto gostaríamos. A família, termos tanta dedicação à família. Nós não sabemos o que é que vai acontecer para o mês que vem em relação a trabalho. Então, quando aparece trabalho, há que aproveitar. E temos depois também que ser honestos e leais connosco mesmos, para desenvolver esse trabalho de forma honesta, de forma uhum, uhum, rigorosa, de forma disciplinada e não aceitar por aceitar, não claro. aceitar porque precisamos do trabalho. Mais do que precisarmos do trabalho, é nós termos realmente amor à nossa profissão, à nossa missão e sabermos que é este o caminho que não pode ser possível de outra forma. Claro. Portanto, quando se aceitam vários trabalhos, no meu caso, eu quando aceito vários trabalhos é porque realmente os quero fazer. Pois Ah, era isso que eu te ia perguntar, Zé, pronto. porque muitas vezes as pessoas podem associar à ideia de temos que trabalhar para garantir também meios, não é? E Uhum, subsistência, mas eu acho que mais do que isso, e obviamente isso também pesa nas decisões, eu acho que uhum. no teu caso isso é também uma forma de estar nas artes, ou seja, Sim, se tu pudesses estar unicamente a fazer um único registro e só numa, digamos, numa companhia ou num grupo de pessoas, eu penso que não é exatamente aquilo que tu procuras, porque não. e por isso chamei camaleão no sentido em que eu acho que tu também vives desta constante, Diversidade. sim, e destes constantes desafios, não é? De pôr-te à prova em diferentes registros para diferentes públicos, e isso eu acho que é isso também que faz o processo evolutivo da carreira, não é? Pronto, e de toda esta Sim, experiência. sim, sem dúvida. Sim, identifico-me muito com isso que estás a dizer, porque é exatamente isso e desde cedo, vá, mais ou menos desde cedo. Quando eu estava na minha formação artística, na escola, tanto no Chapitão como no conservatório, na verdade, eu já eu já tinha esse pensamento que não, a minha vontade nunca seria estar estanque numa companhia, fazer parte dos quadros de uma companhia e desenvolver ali o meu trabalho. Claro que isto é isto nada tem a ver com cimentar as relações com uma companhia, com uma determinada entidade, porque eu gosto por onde vou passando e com as pessoas com as quais eu me vou identificando, de cimentar uma relação, de Exato, e lá cimentar o voltar, contacto e de exatamente. Uhum. cimentar desenvolvimento de trabalho. Agora, eu acredito é que eu, no meu caso, sinto-me mais enriquecido e sinto-me mais abrangente e mais completo se tiver possibilidades de fazer trabalhos completamente diferentes uns dos outros e ter e dar-me essa possibilidade a mim, criar, tentar criar essa possibilidade em termos muitas vezes muito difícil hum, de criar condições para isso, porque para isso é preciso criar condições há pouco descanso, há Uhum. pouco tempo, lá está, há muito espírito de sacrifício tem que existir, Tem que eh, haver também pa- muita disciplina, não é? muita Muito rigor, como há disciplina, bocadinho sim, referias, sem dúvida. tem que Não é? existir para que eu consiga aceitar ou correr ter acesso a vários tipos de trabalho diferentes. Eu já cheguei a estar num, num único dia, num único, não, e mais até, com 3 espetáculos ao mesmo tempo. Sim, eu Portanto, lembro-me e vou partilhar aqui uma história, uma memória que eu tenho, e não foi assim há tantos anos, penso eu. Claro, hoje em dia confio plenamente em ti e também na tua uhum, organização para gerir esse tal tempo que nós também temos tido essa capacidade de aceitar. E que tu chegaste ao pé de mim e disseste, Sofia, tenho aqui um horário complicado no próximo fim de semana, não te preocupes porque eu vou estar a horas para fazer o espetáculo, mas eu de manhã vou estar, eu penso que era no Porto, depois uhum, apanho um avião, venho fazer este espetáculo, no outro dia estou noutro sítio de manhã, mas à tarde eu estarei aqui para fazer o outro espetáculo. Ou seja, uhum. em 2 dias, para além dos aviões e de uma série de transportes, 4 espetáculos, e volto a referir num registro completamente diferente, e eu lá está, como há bocadinho dizias, respirei fundo e pensei, não, isto vai correr bem, só pode correr bem, e assim foi, não é? E muitas vezes estas histórias as pessoas não as sabem, se calhar também não têm que saber sempre, mas Sim, é também desta adrenalina, não é? E desta multiplicidade que vamos contando também sim, sem dúvida. E este nosso obrigado por percurso, não é? essa partilha, porque essa partilha faz-me
Lá está, faz-me remontar, e não foi assim há tanto tempo, Não não. foi assim há tanto tempo, Não, não foi, exatamente. foi há coisa de 3 anos, 4 anos Uhum. no máximo, sim, que estava a Claro. fazer um espetáculo no Porto, depois apanhei primeiro estava a fazer um espetáculo em Lisboa no dia anterior, apanhei um avião para o Porto para fazer um ensaio geral, depois Uhum. apanhei novamente o avião nessa madrugada para Lisboa, fiz o espetáculo de manhã, depois voltei para o Porto para fazer o espetáculo à noite e depois voltei no outro dia para Exato. fazer o espetáculo de manhã e depois o nosso espetáculo também à noite. Foi de Exatamente. facto foi de facto, lá está, esse é um exemplo que foi realmente aqui um desafio e para isto é preciso disciplina e uma coisa essencial, que é acreditar. Claro que Exatamente, podiam ter acreditar. Sim, sim. acreditar, mas não é do ponto de vista só, pronto, vamos acreditar. Não, 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 acreditar acreditar no é sentido efetivo, não é? Tem que se acreditar e depois criar fazer para que condições as para que se coisas em que se faça, acredita exatamente. sejam Sim, possíveis. sim, sim. Porque claro que as coisas podiam correr mal com o avião, mas tem que haver um plano B. Então Uhum, havia ali uhum. uns eu Claro, tinha havia ali uns planos Bs que nós tínhamos, já definido, mesmo em termos de boleias e tentar perceber se por claro. acaso Se corresse corresse alguma mal, coisa mal claro. com o avião, opá, tentava-se comprar outro bilhete e tentava-se apanhar outro avião e pronto. E tentava-se Exatamente. perceber quem é que me poderia ir buscar ao aeroporto. Mas realmente aqui isto também vai ao encontro daquilo que estavas a perguntar, que é como é que se gera, não é? Porque lá está, eu trabalho em teatro de rua, eh, teatro de rua que depois também de repente tem um espetáculo de palco, depois também trabalho em dobragens, no outro dia já vou a estúdio, também desenvolvimento, depois vou para a dançar, desenvolvo o meu trabalho enquanto intérprete, enquanto bailarino, depois no outro dia já estou a ter um trabalho como, Como sei lá, formador, por apresentador, exemplo, ou como outra. Claro, ou como como. Sim, formador, sim. exatamente. Pronto, Exato. são tipos de trabalho muito diferentes e dispares uns dos outros, que é preciso, obviamente, uma grande concentração. E depois, do ponto de vista técnico, porque existe, obviamente, aqui um ponto de vista técnico de preparação, que obviamente que há links, há aqui chips que tenho que Sim, sim, ligar claro. para cada trabalho, não é? Se eu vou fazer um tipo de trabalho mais físico, e para já. hum, Principalmente numa semana de estreias e numa semana em que eu tenho os trabalhos todos de alguma maneira sobrepostos Uhum. uns com os outros, hum, e embora com o horário muito organizado, existe um momento em que existe do ponto de vista técnico, existe algo que eu tenho que conseguir que aconteça, que é eu quando estou num sítio, e não é só em espetáculo, é no processo, quando estou num sítio, estou inteiro. Não posso estar Exatamente. num sítio com a cabeça noutro e estou a dançar-te a dizer o texto do espetáculo com que estive de manhã. Não, isto Claro. não faz sentido. Ou seja, mas isto não é fácil. Isto parece Uhum. fácil, mas não é. Não Ah, é? e eu faço mesmo por conseguir desenvolver essa capacidade, que é quando estou num sítio, estou inteiro, entregue, para desenvolver esse trabalho. Claro que, do ponto de vista de ensaios e de processo, cada ensaio, os ensaios servem para isso mesmo, para cimentar e Uhum. para que depois, quando os trabalhos e os espetáculos estão sobrepostos, eu sei exatamente aquilo que vou fazer. Mas Claro. claro que não me preparo, do ponto de vista físico, da mesma maneira que me preparo para um trabalho que vai ser mais vocal. Os Exato. aquecimentos são diferentes, a preparação psicológica é diferente, mesmo em relação ao trabalho de texto, porque eu tenho assim umas manias que Uhum. podem parecer Exato. estranhas com Sim, texto e isso. com preparação. Por exemplo, tenho a mania de acordar de manhã e se tenho muito texto, por exemplo, se tenho um espetáculo com texto, a primeira coisa que faço de manhã é acordo, abro os olhos, porque eu acredito que de manhã é a altura do dia, quando nós acordamos, é a altura que estamos mais dispersos e mais confusos, que é Uhum, acordamos uhum. e não temos. Ainda não estamos focados. Portanto, eu a primeira coisa que faço assim ao acordar, para eu perceber que o texto está seguro, muitas vezes digo de repente, ou seja, Uhum, acordo, uhum. Claro. isto pode parecer estranho, principalmente se tivermos alguém ao nosso lado, não é? Eh, Sim, mas isso Na mostra verdade, que muitas vezes sim. também os processos de ensaio, não é? A importância, e nós Uhum. falamos disto muita vez, a importância do processo de ensaio para que depois exista a confiança e o tal acreditar no momento do espetáculo, não é? E muitas vezes esses processos de ensaios extravasam para além do horário que é o espaço de ensaio, ou seja, e Sim. acabaste de o dizer, não é? Num exemplo muito prático para que as pessoas possam
a perceber, que é dizer o texto logo pela manhã, ainda nem Uhum, sequer chegou a esse tempo de ensaio. Portanto, uhum. isso também mostra como pode ser exigente estas profissões, não Sem é? dúvida, Sofia, até porque o tempo de ensaio não é o tempo que nós estamos ou no estúdio ou na sala de ensaio. O tempo Uhum, de uhum, ensaio, muitas vezes, é mais do que 24 horas. Às claro. vezes é mesmo 24 sobre 24. Porque, por exemplo, nós estamos em estúdio, não é? Estamos a, estamos a criar e depois eu saio do ensaio e o tempo que eu fico a refletir sobre o, o que se passou ali ainda é bastante. Eu não Exato. vou e desligo Sim, sim, claro, claro que completamente a minha sim. cabeça. Claro que é saudável fazê-lo, tem que existir e nós, muitas vezes, eu no meu caso, falo por mim, tenho é que fazer esse esforço, eu tenho que Uhum, me uhum. obrigar a A desligar, porque desligar, é exatamente. saudável, a desligar, pelo menos durante algum momento, e é isto que algumas pessoas depois também não entendem, mesmo em termos de condições para o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas veem como o nosso trabalho, sim, mas esse trabalho é só 1 hora. Não, não é só Não, uma não é só hora. uma hora, claro. É o trabalho que se faz em casa, o pensamento que se tem, a reflexão que se tem constante sobre o trabalho, para quem realmente o leva a sério, com rigor e com disciplina, é imenso. Exato. E do ponto de vista emocional, isto também é uma carga Sim, muito sim, grande, emocional e psicológica. Tem que existir aqui uma musculatura trabalhada. E na claro. verdade é isso mesmo. Eu O ia-te. processo de trabalho não está só no estúdio. Claro. Na sequência desta conversa que estamos a ter, eu ia te perguntar em termos, pronto, e tendo em conta esta experiência, para aqueles que ainda vão iniciar as suas carreiras, não é? E que estão neste momento a decidir ou não enverdar pelas artes e por este Uhum. mundo artístico, eu perguntava-te assim, em palavras, se calhar, quais as qualidades ou as capacidades que tu consideras que devem desenvolver para se ingrar no meio artístico? Ou seja, já falámos aqui de rigor, já falámos de organização Uhum. e outras, mesmo em termos técnicos, o que é que tu achas que esses jovens devem trabalhar neste momento? Pois, é, é assim, se é que eu tenho alguma legitimidade para o dizer, claro que humildemente vou dizer aquilo que eu acho que na verdade é essencial. Obviamente que o rigor, a disciplina, ganhar essa consciência desde cedo é imprescindível. E depois ganhar interesse pela formação, querer. Uhum. É que querer, Procurar. Uhum. procurar e querer é uma palavra que eu acho imprescindível. O querer é uma ação que é imprescindível para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que queira ingressar no mundo artístico, tem que querer e é muito, porque as dificuldades com que nos deparamos e agora havia conversa aqui para 1 hora, socialmente, politicamente, mesmo depois em questões internas, tudo o que esta profissão nos move, porque esta profissão é tudo menos glamourosa e cor-de-rosa, não é de todo, é uma profissão muito difícil, mesmo do ponto de vista de mecanismos emocionais, psicológicos, de exigência, portanto querer é o primeiro passo. Depois de se querer muito, aguçar a curiosidade, não é? E Uhum, nós, uhum. porque quanto mais ferramentas tivermos, quanto mais mecanismos tivermos, mais defendidos nós vamos estar para o trabalho e mais capacidade de resposta vamos ter para o trabalho que vamos desenvolver. Não pode ser porque o mundo artístico é muito giro, eu vou aqui fazer um Claro, espetáculo claro. porque isto é muito giro. Não, isto não, ali não tem nada de giro. hum, Mas parece-me de parece todo. uma Parece, ideia a sim, desenvolver, sim. para mim Querer, sim. procurar, Sim, sair da zona querer, de procurar, conforto, sim, sim, exato. sair da zona de Uhum, conforto, ser curioso, ir à uhum. procura e depois há algo que faz desenvolver todos estes conceitos, não é? Que é a formação. Portanto, é Exatamente. procurar formação. E depois, Uhum, hoje em dia sinto que talvez as coisas sejam um bocadinho descartáveis. E uhum. que talvez esta geração, não sei, hum, se de alguma maneira pode sentir que as coisas possam ser um bocadinho mais descartáveis e possa também depois sentir alguma ingratidão na forma como o mundo se está a mover de forma um bocadinho mais descartável. Nós entramos para um espaço, temos 2 dias de espetáculo, nem sequer temos tempo de ocupar o espaço, nem sequer temos tempo de saber o nome dos técnicos, o nome Uhum, das uhum. pessoas que estão no teatro. Quando vamos em digressão, vamos um dia, mesmo as temporadas são muito curtas. Antes havia temporadas enormes e hoje em dia as temporadas são muito curtas. E então esta geração
E eu já apanhei, porque a minha geração também já apanhou isso, precisamente. Uhum, uhum. Apanhou. Nós não apanhámos temporadas de longa duração, contam-se pelos dedos das mãos, na verdade, os espetáculos de longa Que duração estão que em cena existem. muito tempo, Que, exatamente, claro que claro. isto tem um quê de positivo, porque conseguimos passar de processos em processos, se existir essa possibilidade, para já, porque é Uhum, importante que uhum. existam essas oportunidades de trabalho e essa possibilidade. E pronto, e na verdade penso que estas gerações, a minha, a nossa, nós temos que estar em constante esforço de querer, de não largarmos e de continuarmos a ser resilientes, Uhum, porque a uhum. resiliência acho que é aqui também uma Uma palavra palavra-chave, exatamente. chave para pessoas que queiram seguir uma formação artística, uma área artística. A Sim, resiliência é e falando também em fundamental. resiliência, Zé, leva-nos a outra questão que, e sabemos numa altura em que é importante também partilhar boas energias e pensamentos positivos devido a tudo em que estamos mergulhados e a situação em que estamos a viver atualmente. Tu consideras que a arte pode ter um papel para ultrapassarmos também esta nossa fase, o que, como alguém sábio afirma, ser talvez o maior desafio das nossas vidas? É essencial. É essencial. A arte é um Sim. bem essencial, não é um luxo, não é um bem descartável. A arte é um bem essencial, como comer, como beber, porque a cultura, a arte, não é? Com as frases feitas de que é a identidade de um país, é realmente a identidade de cada um de nós. Nós, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos deitamos, nós não vivemos sem cultura. Embora muitas pessoas possam acreditar que sim, mas nós não vivemos sem Não, cultura. E claro. a arte, Uhum. depois, dentro da cultura, tem realmente um papel preponderante, principalmente nos tempos que estamos a passar, Para o numa coisa bem-estar, não é? muito, Exatamente. muito simples, na saúde mental, Uhum, no uhum. equilíbrio mental. E Sim, depois a sim. arte, obviamente, que tem outras funções. Tem funções de desenvolvimento, de olharmos para nós, de nos percebermos e nos compreendermos enquanto seres humanos. Não tem só a função do entretenimento. E Uhum. mesmo os espetáculos que sejam só de entretenimento, entre linhas, há lá sempre qualquer coisa a dizer. Uma mensagem. Portanto, há Uhum. sempre qualquer coisa, Claro. sempre. Uhum. Portanto, o puro entretenimento, e mesmo o puro entretenimento é mais do que válido. Há espaço para tudo e a arte tem tem esta enorme capacidade de nos alimentar psicologicamente e de nos fazer olhar para o mundo com outros olhos, de nos fazer compreender melhor a nós próprios e aos outros. Portanto, é fundamental, é Exato. essencial. Uhum. Portanto, por isso é que nos custa quando a cultura e as artes são tão pouco valorizadas, principalmente nos tempos que correm, não é? Porque se de repente nos tempos que correm a televisão fosse desligada, os rádios fossem desligados, de repente se todos realmente parássemos durante um mês e ninguém tivesse mesmo acesso, porque há muitas pessoas que não têm noção que estão a ter acesso, mas é Sim, um sim, acesso claro. gratuito, porque é Não, muito não fácil ligar valorizam a porque não televisão, mas conhecem, realmente claro. se ficassem sem televisão, sem rádio, sem nada que desse cultura, arte, nada, livros, CDs, música, durante um mês, eu acho que se iria sentir bem o peso Exato. da responsabilidade e do quão essencial é a arte, como bem essencial, como alimento, porque sim, a cabeça tem fome e o coração também, e é essencial que tenhamos acesso à cultura, às artes, é um direito numa sociedade e é essencial para nos mantermos com saúde mental sãos, ao nível da saúde mental e para sermos melhores seres humanos todos os dias. Exato. E com esta mensagem bastante importante, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e Já, eu já falei já, tanto. já passou tanto tempo. Eu ia te perguntar uma questão que nós temos, vamos fazer a toda a gente, que achamos que era interessante, e depois vamos então ao nosso jogo. Portanto, eu ia te perguntar. Em relação aos tempos que vivemos e principalmente nos últimos meses, não é? Que abdicámos de tanta coisa, ou que tivemos que abdicar de tanta coisa, o que é que tu percebeste que era mesmo, mesmo muito importante para tu seres feliz e que não queres de todo abdicar nos próximos tempos? Ai, o que é que eu percebi que era mesmo importante para eu ser mesmo, mesmo feliz e que não quero mesmo abdicar? Este tempo fez-nos pensar em muitas coisas, a todos, não é? A mim em particular fez-me pensar que não quero abdicar do tempo. Uhum, O uhum. tempo foi uma palavra-chave. Não quero abdicar do tempo. Hum, tempo, obviamente, tempo organizado para mim, para os outros, para a minha profissão, para a minha missão,
mas que o tempo Tempo com qualidade. seja de alguma forma, sim, tempo de qualidade em tudo, Uhum. em tudo, ou seja, que a organização seja feliz, de tal modo a que existe essa organização de tempo e porque eu acredito que as coisas têm um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento e é preciso saber respeitá-lo, não é? O mundo estava, eu sentia isso, que o mundo estava a andar depressa demais. Uhum. Hum, e senti que não quero abdicar da minha profissão. Sempre Ótimo. senti isto, mas fez-me ainda mais pensar nisto. O que é que eu preciso para ser feliz, não é? E eu preciso da minha profissão para ser feliz. Eu preciso que essas possibilidades e essas oportunidades continuem a existir. Preciso que mais oportunidades e novas possibilidades também se abram e aconteçam em várias, lá está, como estávamos a falar atrás, em vários géneros diferentes artísticos para que eu continue a conhecer-me também melhor e a abordar sítios, zonas diferentes no mundo artístico para, para evoluir e para Uhum. transformar também outros objetos artísticos, hum, tentá-los tentar enriquecer esses mesmos objetos artísticos, mas realmente o tempo, as pessoas, não abdicar das pessoas, são tudo coisas que eu já pensava e eram tudo Uhum. Uhum. certezas que eu já não Sim, queria claro, só abdicar, viemos mas valorizá-las, não é? sim, Claro. veio Exatamente. intensificar Uhum. mais, Uhum. realmente poder ter essa querer, Uhum. isso para mim. Hum, Muito Acho que bem. faz parte da felicidade, acho que isso faz Ahm, completamente parte da felicidade. Sim, sem dúvida. E não querendo tirar nenhuma força a essas palavras, vamos então ao nosso jogo, porque tínhamos combinado de que íamos fazê-lo com toda a gente. Eu vou-te dar duas palavras e tu vais escolher a tua preferência. Ai, Ah, céus, mas realmente eu não, é assim, eu sou suspeito porque na verdade também eu já fiz, não é, este jogo, e agora vou eu passar por isto, mas Sofia Belchior, tu não perdes pela demora. Tu Exatamente. também vais passar por este jogo. E Então, então vamos lá a sol ou isto. chuva? Sol, mas eu também gosto muito de chuva. Desculpem lá, mas eu vou escolher o sol porque o sol realmente Mágico. é Rádio mágico. ou televisão? Rádio, Dormir em silêncio ou com barulho de fundo? dormir em silêncio. Não é possível, Bolo. com barulho de fundo para mim, eu se tiver um som, isto é quase doentio. É porque se eu Uhum. tiver um som, qualquer que esteja a ouvir, Já não tens o por momento de mais descanso. pequeno que seja, não, eu começo a fazer música na cabeça. Eu Exato, começo a exato. ver, e se tiver um ritmo então, não dá. Por muito Claro, pequenino que seja, não parece dá. teu. Então, bolo ou torta? Bolo, Bolo. E para terminar, piscina ou mar? mar, mar Ótimo. total, sal, natureza, natural, como a sua sede. E assim chegamos ao fim desta nossa edição de Dois Passos de Conversa. A verdade é que o tempo passa a correr. Obrigada. E já agora, Sofia, agradeço-te também mais uma vez esta conversa. Foi um privilégio estar aqui à conversa contigo. Obrigada também a todos os que nos ouvem. Marcamos encontro nas próximas conversas. Até lá!